Hoje eu vou contar histórias da minha vida, de lendas que meus pais contavam pra mim. E algumas eram verdades e algumas eram mentiras. E tinha até minha irmã contava lendas pra mim. Até minha irmã, vocês acreditam? Mas enfim, né, gente? Então bora começar com a primeira, que é... Gente, socorro! A lenda do sofá. Que era assim. Eu tinha uma amiga que se chamava Rebeca. Nessa época eu tinha 2 anos de idade. E a Rebeca, ela tinha 7 anos de idade. E hoje em dia ela estuda na mesma escola que eu. E hoje em dia ela tá com 9 anos. E eu, como sempre, tô com 3 anos. Como sempre, né? Mas enfim, né, gente? Então, eu e a Rebeca, a gente é muito amigas. Então, gente, essa lenda não é real. Eu estava com a Rebeca em cima do sofá da casa dela. Aí, então, a Rebeca disse que ia pegar uns lanchinhos pra gente. Então, eu fiquei esperando. E fiquei esperando 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. E ela ainda não chegou. Então, eu resolvi olhar o que estava acontecendo lá na cozinha. Eu percebi que ela estava até agora confusa, olhando para as paredes o que pegar. Então, eu tinha pegado esse bilhete. Eu tinha escrevido esse bilhete aqui que tá aparecendo aqui na tela. Que a minha mãe vai mostrar, né? Que ela é assim, ó. Pega suco e bolo. Eu escrevi esse bilhete pra caso se minha amiga tiver se confusa na hora de ela procurar o que a gente vai pegar. Então eu fui, joguei o bilhete e acertou a cabeça dela. Então ela olhou pra trás, leu o bilhete que tava escrito. Opa, peraí, tá de ponta cabeça? Ela desvirou e leu. Então ela resolveu pegar. E eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Por favor, socorro! A mãe dela fazia um bolo de laranja muito bom. Muito mesmo. Então, o segredo era assim. Ela contou pra mim. Eu vou te dar um áudio. Brincadeira, eu não sei como dar áudio. Nem minha mãe sabe. Não é, mãe? Então, gente, ela disse assim. O segredo, Silvinha, é colocar 2 laranjas em O segredo é botar 2 laranjas uma quando a massa estiver pronta e a outra é antes de colocar no forno e dar uma misturadinha por 1 minuto. E por isso que sempre fica tão delicioso. Mas antes de continuar, dá like e se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Filha, cadê você, filha? E acabou que ela pegou os bolos. Ela pegou no total 3 bolinhos. A mãe dela só sabia fazer bolinhos pequenos. Ela não sabia fazer bolos grandes. Então, ela foi lá no sofá pra gente comer. Eu voltei pro cantinho onde eu tava. Então, a Rebeca chegou com os bolos. Mas eu perguntei pra ela onde estava o suco. Então, ela falou assim, acabou o suco. Então, eu acabei só trazendo bolos. Então, ela foi conversar com a mãe dela sobre os sucos. Então, para! Existia uma lenda que minha mãe me contava que era assim, ó. Quem deixa comida no sofá atrai barata, aranha e escorpião. Eu acreditava muito nessa lenda. Até hoje eu acredito. Então, quando eu lembrei dessa lenda, eu acabei pegando o prato dos bolinhos e eu levei para outro canto. Tipo, no escritório do pai da minha amiguinha. Então, eu deixei ali. E até que eu descobri uma coisa. Filha, eu vou te achar. Eu era muito desajeitada, então eu acabei deixando os bolinhos caírem no chão. E esses bolinhos eram muito bons. Então, eu tive outra ideia, que era essa. Ficar no canto onde eu tava e esperar a minha amiga chegar. E então, a minha amiga chegou. Então, ela olhou e os bolinhos tinham sumido. Aí ela perguntou assim, Laurinha, cadê os bolinhos? Aí eu inventei uma desculpa que era assim, ó. Entrou um gambá aqui e roubou todos os bolinhos. Aí ela falou assim. Ah, é assim mesmo, no interior tem um monte de gambá e esses gambás são tudo mal criados. Sempre fica roubando nossos bolinhos.
Inclusive tinha um gambá que roubou até meus sucos da escola. Nossa, esses gambás são muito chatos mesmo, viu? Então, a desculpinha funcionou. Só que eu não lembrava. A mãe dela tava limpando a casa. E quando eu vi os bolinhos no chão, ela ficou completamente brava. E resolveu ir no lugar onde a gente estava. Quem foi que derrubou os bolinhos no chão? Então, acabou que minha amiga descobriu tudo. E acabou que ela levou a culpa. Então, E também tem outra lenda, que era a lenda do pacote de comida aberto. Esse dia aconteceu logo depois do dia em que a amiga levou minha culpa, né? Porque ela era maior que eu e eu era menor. Então, os maiores sempre levavam a culpa. Então, quando a gente tava lá na casa da minha avó, que a minha avó, ela vive numa fazenda, mas hoje em dia ela mora num prédio. Então, quando a minha avó morava nessa fazenda, a gente tinha... Então, a minha amiga foi lá pegar alguns salgados, por causa que minha avó sabia fazer uns salgados muito gostosos. Até hoje ela sabe fazer. Ela pegou os salgados, só que os salgados estavam dentro de um saquinho. Então, ela abriu o saquinho, deixou em cima do sofá e foi pegar literalmente alguma bebida pra gente tomar, por causa que aqui na casa da minha avó tinha suco de laranja, suco de maçã, suco de uva e leite das vacas. Então, existia uma lenda que minha avó contava que era assim: se deixar comida no sofá, atrai barata, aranha e escorpião. Então, eu acreditava 100% nessa lenda. Que dessa vez, ao invés de lembrar, eu acabei esquecendo dessa lenda. Então, eu acabei tirando um cochilo enquanto minha amiga chegava. Então... Alguns minutinhos depois... Então, quando eu acordei, eu percebi que um dos salgados sumiu. Mas eu vi a minha amiga saindo normalmente. Então, eu fiquei me perguntando pra mim mesma: será que minha amiga comeu um dos salgados que estava bem aqui? Então, eu resolvi deixar isso de lado. Então, eu ouvi os gritos da minha amiga. Ah! Que gritos foi esses? Então, gente... Socorro! Socorro! A minha amiga, ela morria de medo de escorpião. Então, acabou que... Quando eu fui pra cozinha, eu acabei de ver a coisa mais estranha da minha vida. Eu vi minha amiga em cima da geladeira com salgado. Só que, bem, tinha um escorpião embaixo do sofá. Então, outra coisa, esse escorpião era muito venenoso. Então, a minha amiga tentou ficar em cima do sofá para poder proteger um dos salgados. Então, quando eu vi essa cena, eu lembrei muito bem dessa lenda. Então, eu acabei que peguei o chinelo da minha avó, saí correndo pra cozinha. Então, eu fui atacando o escorpião um monte de vezes. Então, acabou que o chinelo caiu e acabou que o escorpião morreu. Mas a minha amiga falou: obrigada por salvar eu e o meu salgado, amiga. Mas como que agora eu vou descer? Isso era um problema, por causa que, bem, não tinha escada na casa da minha avó, mas hoje em dia tem. Então eu peguei um banco da praça e eu cheguei com o banco e falei: amiga, pode descer! Aí a minha amiga foi lá e desceu com o salgado, né? Só que tinha um problema. O salgado tinha caído do vestido dela. Então, ela conseguiu descer, mas quando ela percebeu que o salgado não estava mais no vestido dela, ela olhou pra cima e viu o salgado lá em cima. E gritou por mim: amiga do céu, meu salgado ficou lá em cima, e agora? Aí eu falei pra ela: amiga do céu, e agora? Por que você deixou o salgado cair? Eu não sei, né? Deixar o salgado aí, pelo amor de Deus. Mas peraí. Usei meu poder de levitação, peguei o salgado da minha
amiga e devolvi para ela. Então eu resolvi voltar pro sofá. Se vocês quiserem parte 2, é só botar aqui nos comentários que eu deixo a parte 2. Peraí, tá alguém me ligando. Peraí. Alô, quem é? Você acha mesmo que conseguiu escapar? Isso tá só começando.